Fala pessoal, continuando com as nossas aulas sobre equações do segundo grau, hoje nessa aula nós vamos estudar a resolução de equações incompletas do segundo grau, tá bom? Primeiro equações incompletas, depois em um outro momento estudaremos as equações completas. Vem comigo para ver alguns exemplos, olha só. Vamos primeiramente lembrar que uma equação do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Isso está relacionado aos valores dos coeficientes B e C. Né? Se B ou C, ou ainda os dois coeficientes, forem nulos, forem iguais a zero, a equação ela será incompleta. Aqui nós vamos para um primeiro tipo de equação incompleta, que é aquela que o coeficiente C é igual a zero. É uma equação desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Como exemplo, eu trago para vocês aqui um probleminha, olha só. O quadrado de um número real positivo é igual ao seu quíntuplo. Determine esse número. Pessoal, a gente poderia determinar esse número por meio de tentativas, fazendo algumas investigações e encontrar um número. Mas o nosso foco aqui é resolver esse probleminha por meio de uma equação, ok? Então, como nós não sabemos quem é esse número real aqui, nós vamos chamá-lo de x. Como aqui eu estou dizendo, a questão diz o quadrado de um número real, então vai ser o quadrado de x, ou melhor, x ao quadrado, ok? É igual ao seu quíntuplo, ou seja, igual ao seu quíntuplo, o quíntuplo do número, ou seja, o quíntuplo do x, que será 5 vezes x. Normalmente, nesses probleminhas, a gente transforma, traduz da linguagem corrente para a linguagem matemática, que é essa aqui na forma de equação, tá bom? Observem agora que essa equação ela não está na sua forma reduzida. Vimos isso na outra aula. Nós vamos reduzir aqui, vamos colocar a forma reduzida, a forma normal. Para isso eu vou passar essa parcela 5x para o primeiro membro. Já que na forma reduzida, a gente tem que igualar a zero. Tá bom, pessoal? Então passando aqui vai ficar menos 5x igual a zero. Agora sim, pessoal, temos a equação na forma reduzida. O que é que devemos fazer nesse caso aqui? Vejam só. Quando a equação é desse tipo, o coeficiente C é igual a zero, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos observar que a equação, as duas parcelas, elas apresentarão um termo em comum, um fator comum, na verdade. Lembra lá do seu 8º ano, sua 7ª série, que você pode colocar o fator comum em evidência, fazendo uma fatoração desse binômio aqui. De que forma? O termo comum aqui, nas duas parcelas, é o x. Então esse x ele vai ficar em destaque aqui, multiplicando, vai ser o fator de destaque. E aqui eu vou colocar o que resta nesses parênteses. De que maneira? Olha só. Se pergunta aqui, x vezes quem que eu devo ter aqui para se igualar a x ao quadrado? É x vezes x. Deixa o sinal que já está ali, o sinal de menos, ele continua. Então, observe, x vezes x dá x ao quadrado? Dá. Então, está correto até aí. Que valor vezes x vai resultar em 5x? O 5, não é mesmo? Então, observe, se eu voltar a multiplicar isso aqui, observe que eu terei essa expressão aqui de cima, a equação de cima. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Tudo isso é igual a zero. Bom, pessoal, o que ocorre agora? Olha só, aqui nós estamos dizendo que dois produtos é igual a zero. Aliás, um produto de dois fatores, Falei errado aqui com vocês, é igual a zero. Então, esse vezes esse é igual a zero. Quando é que uma multiplicação de dois fatores é igual a zero? O que nós podemos dizer sobre isso? Então, toda vez que eu multiplico dois fatores e o resultado é zero, eu posso afirmar que um dos fatores, ou ainda os dois, é igual a zero. São iguais a zero. Então, dessa maneira, eu posso dizer aqui que x aqui, esse primeiro x é igual a zero, ou ainda eu posso dizer que esse segundo x aqui, x menos 5, é o segundo fator aqui, x menos 5, seja igual a zero.
Bom, pessoal, quando eu afirmo isso e digo aqui x igual a zero, isso aqui não há mais o que se fazer. Está finalizado isso aqui. X igual a zero, pronto, acabou. Mas quando eu digo aqui que x menos 5 é igual a zero, eu ainda posso resolver essa equação para dizer qual é o valor desse x. Passando esse menos 5 para o segundo membro aqui, somando, que é o inverso de diminuir, né? Vai ficar 0 mais 5, que dará 5. Dessa forma, pessoal, eu tenho aqui duas possibilidades para essa equação. Eu posso ter aqui o x1, que eu posso chamar aqui de primeira solução, e aqui o x2. São as duas soluções dessa equação, tá bom? x1 e x2. x1 igual a 0 e x2 igual a 5. Ok, pessoal? Se eu escrever aqui um conjunto solução, para colocar separadinho aqui, organizado, aqui é um S, tá bom? De solução. Primeiro valor ali 0, segundo valor 5. Solução esses dois valores, 0 e 5. É a solução dessa equação. Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Agora eu já trago ainda, falando desse caso, né, quando o coeficiente C é igual a 0. Nosso exemplo agora é 2x ao quadrado menos 16x igual a 0. Então, novamente eu vou colocar aqui o fator comum em evidência. Vamos pegar aqui o x como fator comum. Vou ficar x vezes 2x ao quadrado, não. X vezes 2x, né? Que aí daria 2x ao quadrado, menos. Quem é que vezes x vai dar 16x? 16. Então, igual a 0. Se você tiver dúvida nessa fatoração, achar que fez errado, tente tirar a prova. Você voltar aqui multiplicando para ver se multiplicando o que está aqui embaixo resulta no que estava lá em cima. Ó, x vezes 2x tem que dar 2x ao quadrado. E dá, né? X vezes 16, 16x. Pronto. Então vamos seguir o mesmo raciocínio da outra questão lá. Ó. X é igual a 0, é o primeiro valor, x1 igual a 0. E aqui nós vamos ter aqui 2x menos 16 igual a 0. Daqui eu tenho agora uma equação do primeiro grau que eu vou resolver com vocês assim. 2x é igual a menos 16 passa para o segundo membro aqui, 16 positivo. E o 2 que está multiplicando aqui, eu vou fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Isso a gente chama de princípio multiplicativo, viu? Eu vou dividir por 2, eu vou ter aqui agora x igual a 8, que será a nossa segunda solução. Ó. Então nós tivemos aqui x1 igual a 0 e x2 igual a 8. Beleza, pessoal? Você deve estar se perguntando, será que tem uma forma diferente de fazer isso, assim, que eu possa abreviar, uma forma mais fácil, aquele pulo do gato? Eu vou mostrar para vocês agora, olha só. De um modo geral, pessoal, a equação desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx igual a 0, ou seja, a incompleta em que o c é igual a 0, quando ela é fatorada, ela recai sempre nesse padrão aqui, nesse formato, como a gente viu lá nos exemplos, ok? Dessa forma, quando eu chego nesse ponto aqui, dá uma olhadinha, chegamos nesse ponto, ó, sempre vai acontecer isso. Eu vou dizer que o primeiro valor, que é o x aqui, o primeiro fator é igual a 0, e o segundo fator, que é ax mais b, é igual a 0. Então, aquela segunda parte que a gente estava utilizando, ela pode ser transformada nisso aqui, ó. Resolvendo essa equação, que é a segunda parte ali, sempre eu vou chegar nesse padrão aqui, ó, menos b dividido por a, ou seja, o oposto do número b dividido pelo número a. Lembrando que o a é sempre diferente de 0 para ser uma equação de segundo grau. O que eu não disse para vocês lá é que aqui eu posso usar aquele x1, que a gente chamou lá de x1 assim, ó, eu posso fazer também assim, ó, x1 com um sinalzinho aqui de uma linha, a gente fala x1 uma linha. E o x2 eu posso usar também assim, ó, duas linhas aqui que seriam uma aspas aqui, né? Ali um apóstrofo e aqui uma aspas. Ok? Ah, mas você não entendeu isso aqui não? Vejam só, voltando naquela equação, agora há pouco a gente tinha aqui, ó, 2x ao quadrado menos 16x igual a 0. Ó. Vou fazer de novo com vocês, 2x ao quadrado menos 16x igual a 0. Para a gente não fazer tudo aquilo que já foi feito antes, você vai lembrar o seguinte, quando o coeficiente c for 0, uma das soluções, o x1, sempre será igual a 0. Então daqui, ó,
Você já chega e já coloca a resposta. Quem é x1? É 0. Beleza? Sempre vai acontecer isso, Gezão? Sempre vai acontecer isso. E a segunda solução, como é que eu facilito? Lembrem disso daqui, ó. Aqui agora é o pulo do gato. Olha para cá. Pega lá, menos b divide por a. Menos b dividir por a. Deixa eu ver se eu entendi. Menos b. Quem é o b aqui? Quem é o b ali naquela equação? Não é menos 16? Ó, menos 16. Beleza, então vai ficar menos 16 com esse menos da fórmula aqui. Vai ficar mais 16, ó. Dividido por a. Quem é o a? Não é 2? O a é 2. Então vai ficar 16 dividido por 2. E quanto que é 16 dividido por 2? É 8, ó. Então nós resolvemos aquela equação, olha lá, 0 e 8. Voltamos para cá, 0 e 8 também, olha só. Viu, pessoal? Então sempre você pode dar esse pulo do gato quando o coeficiente C for igual a 0, a equação desse tipo, seguir essa forma aí. Tá gostando disso aí? Se tá gostando, dá uma pausa nesse vídeo, já deixa seu like aí e continua comigo que a gente vai ver o outro caso da equação incompleta. Olha só. Quando ela agora é do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Observe que nesse tipo de equação o b é igual a 0. Falta o coeficiente b. Olha um exemplo aqui. Do quadrado de um número real, subtraí 2 e obtive 34. Qual é esse número? Eu não sei quem é esse número. Então esse número real, como eu não sei quem é, eu vou chamar de x. Ó. Então eu vou fazer do quadrado de um número real. Então x ao quadrado. O que eu fiz? Subtrair 2, então menos 2, diminui 2. E obtive. Esse obtive, eu vou dizer que é igual. Igual a quanto? 34. Olha só. Observe que essa equação também não está na forma reduzida. Ela está na forma, né, desorganizada. Eu vou reduzir. Para isso eu vou igualar a 0. Isso aqui eu vou passar então para o primeiro membro. X ao quadrado menos 2 menos 34 igual a 0. Vou reduzir aqui o que eu puder, x ao quadrado, menos 2 menos 34 é menos 36, igual a 0. Tá bom, pessoal? Tá aí a equação. Como resolver a equação nesse tipo agora? Observe que ela está naquele formato que eu apresentei para vocês aqui em cima, ó, o b igual a 0. Esse tipo de equação, nós vamos resolver, pessoal, isolando a incógnita. Da mesma maneira que a gente resolve uma equação do primeiro grau, né? Então, isolando a incógnita. Venha cá, olha só. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Nós vamos passar esse menos 36 para o segundo membro, aplicando o princípio aditivo. Então, tá menos 36, eu vou passar somando com 0, vai ficar 36. E agora, pessoal, esse quadrado aqui, qual é o inverso de elevar um número ao quadrado? O inverso de elevar um número ao quadrado é extrair a raiz quadrada, não é isso? Então aqui eu vou dizer o seguinte, que x é igual. O detalhe que a gente tem aqui na equação do segundo grau é que ao extrair aqui a raiz quadrada do número aqui, de 36, nós vamos considerar dois valores possíveis, um valor positivo e um valor negativo. Por quê? Porque quando eu digo que um número ao quadrado é igual a 36, eu posso ter dois números na verdade. Olha só, tira aqui a raiz, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de 36. Quem é? É 6. Isso significa, pessoal, que eu tenho dois valores aqui. É como se eu dissesse para você, ó, que o x1 é menos 6 e dissesse para você que o x2 é mais 6. 6 positivo. Tá bom? 6 positivo. Então é dessa forma que a gente vai resolver a equação quando o coeficiente b for igual a 0. Nós vamos isolar, para você lembrar aqui, isolar a incógnita. Vamos deixar aqui, isolar a incógnita. Beleza, pessoal? Olha cá um outro exemplo, olha só. Ainda desse caso, 3x ao quadrado menos 12 igual a 0. Vamos isolar a incógnita? Essa equação já está arrumadinha na forma reduzida. Então vai ficar o seguinte, ó. 3x ao quadrado igual, esse menos 12 passa para o segundo membro positivo. 12 vai somar com 0. 12 mais 0 é 12. E o 3 aqui, está multiplicando. Vou dividir, ó, vai ficar 12 dividido por 3.
Quanto é 12 dividido por 3? Muito bem, é 4. E agora? Se está ao quadrado, o inverso de elevar o número ao quadrado é o quê? Muito bem, tirar a raiz quadrada. Então, mais ou menos raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, tem aqui mais ou menos 2. Isso significa, pessoal, que você tem aqui duas soluções, dois valores possíveis, ó, x1 menos 2 e o x2, ó, agora como é que eu coloquei aqui a representação, né? Igual a 2. Beleza? Solução menos 2 e 2. Você pode colocar lá no conjunto solução, como eu tinha mostrado no primeiro exemplo ali, ó. Menos 2 e 2 para ficar organizadinho, para você lembrar aí. Beleza? Tem mais exemplo? Eu vou chamar a atenção para vocês aqui de mais um exemplo aqui, ó. Existem números reais que satisfazem a equação? A pergunta, eu quero saber se tem algum número que seja solução dessa equação. Só para chamar a atenção, a equação está assim, ó, m ao quadrado mais 9 igual a 0. Ela é uma equação ainda desse tipo, né, o coeficiente b é 0. Então nós podemos resolver isolando a incógnita. Como é que eu vou isolar? Vou passar esse mais 9 para o segundo membro, vai passar menos 9. E aqui agora vai ficar m é igual, vamos tirar a raiz quadrada, porque ali é o quadrado, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Aí agora, qual o número cuja raiz quadrada é menos 9? Aí a gente vai lembrar, pessoal, que não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais, né? Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, nesse caso, essa equação ela não apresenta solução. Então, não. Né? Eu posso dizer, então, minha resposta vai ser essa. Não existe uma solução real. Solução real para essa equação. Viu? Não existe uma solução real para essa equação. Eu poderia resumir isso daqui também dizendo o seguinte, que a solução dessa equação é o conjunto vazio. Ó, e represento esse conjunto assim, ó. Significa conjunto vazio, tá bom? Eu estou me lembrando aqui de um detalhe, num exemplo aqui, fazendo com vocês aqui, eu lembrei de algo e está em tempo de fazer uma observação com vocês. Olha só, nesse primeiro exemplo, voltando lá, a gente se referia a um número real positivo nesse probleminha, né? A solução da equação foi 0 e 5, mas a solução do problema, eu lembrei agora ali, quando cheguei nessa última equação que eu fiz com vocês, que aqui fala em número positivo. Então, nesse caso, eu não posso considerar o 0 como solução aqui, ok, pessoal? Corrijam aí, eu só posso considerar aqui, então, o número 5. Para esse problema, a solução a resposta é o 5. Já a solução da equação, dessa equação aqui, é 0 e 5. Mas para o problema, a solução é o 5. Certinho aí? Então, só para a gente finalizar esses casos com equações incompletas, eu quero chamar a atenção de vocês para um último caso aqui, né, que a gente está analisando. Olha só, de um modo geral, quando a equação é desse tipo, né, ou seja, falta o coeficiente b, quando falta o coeficiente b é igual a 0, eu digo que falta, na verdade, é porque ele é igual a 0. Essa equação, ela vai ser resolvida dessa maneira aqui, ó, isolando a incógnita, tá vendo? Eu estou isolando aqui, eu passei o mais c para o segundo membro, menos c, depois passei o a, que estava multiplicando e dividindo. A equação vai chegar nesse ponto aqui, ó, e desse ponto, pessoal, sempre eu vou chegar nessa formulazinha aqui, ó, que eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais claro. X igual mais ou menos raiz quadrada de menos c dividido por a. Se eu não quiser fazer todo aquele processo, né, de isolar a incógnita, eu posso resolver a equação quando falta o coeficiente b, ó, desse modo aqui, ó. Fica muito fácil mesmo. Olha só um exemplo aqui com vocês, quer ver? Exemplo. 3x ao quadrado menos 12. Eu acho que foi o exemplo que eu fiz agora há pouco. Eu quero colocar o mesmo aqui com vocês, igual a 0. Para eu não fazer tudo aqui, logo o que eu vou identificar aqui? Ó?
identifica o A, você sabe que o A é 3, identifica o C, você sabe que o C é menos 12, ó, beleza? Tá ali. E usa essa formulazinha, x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos C. Quem é C? Não é menos 12? Menos 12 aqui, com menos da fórmula ali, vai ficar 12. Dividido por A, que é 3. Ó. Então fica como? X é igual mais ou menos 12 dividido por 3 dá a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Então solução mais 2 e menos 2. Lembra que é como se eu dissesse para você que o x1 é menos 2 e que o x2 aqui é mais 2. Beleza, pessoal? Eu disse que era para finalizar, mas lembrei que tem um detalhe ainda. Ó. E se a equação ela tiver o b e o c igual a 0? Muita gente pergunta isso, então b e c igual a 0 é muito fácil. Ó. Qual a solução da equação? Se a gente isolar essa incógnita aqui, olha o que vai acontecer. M ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. Ó. M ao quadrado, 0 dividido por 3 é 0. M será igual a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 eu não vou colocar mais ou menos 0, porque... Né? Quem é a raiz quadrada de 0? É 0. Olha só, que facinho. Quer uma dica? Quer uma notícia boa? Toda equação desse tipo, ó, em que b e c igual a 0, só admite uma solução nula, ou seja, só tem um valor de x. Ó. A solução, posso escrever aqui para vocês, ó, que a solução será sempre 0. Será sempre 0. Beleza? É como se eu dissesse para você que o x é igual a 0. O valor de x, tá bom, pessoal? Então esses são os casos aqui de equações incompletas, né, do segundo grau. É importante fazer exercícios para sistematizar isso daí. Espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe no comentário desse vídeo, que assim que eu visualizar, eu tento ajudar vocês. Um abraço e até a próxima.